Esta é a parte 8 da aula que estamos tratando sobre a contribuição da sociologia da educação para a educação escolar. Muito bem, nós estamos tratando agora nesse bloco sobre a precarização do exercício da profissão docente, tá? Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês de como que acontece tudo isso que está aqui nesse slide. Olha, como que acontece a política de contratação, como são as condições de precariedade dos professores, a desapropriação dos direitos trabalhistas. Vocês assistiram o vídeo da professora falando de como que é a realidade dela, né, na cidade dela. E agora eu vou mostrar para vocês algumas charges. Eu gosto de trabalhar com charges, porque a charge, ela é um humor, mas é um humor, ela faz uma crítica à realidade social. Dá uma olhada nessa charge, tá aqui a professora, né? Então, vamos lá. Gente, tem meia hora que a professora tá tremendo. O que será que aconteceu? Eu também não tô entendendo nada. Lá tá a professora com seu contra-cheque, né? Então, gente, a precarização do trabalho docente, ela começa pelo salário dos professores, que são salários miseráveis. Você quer melhorar a qualidade da educação? Tem que começar melhorando o salário do professor, dar um salário digno para o professor. Nós já vimos, né, que aqueles países que são os primeiros no ranking do PISA, aquela avaliação internacional, nesses países o salário dos professores é excelente, né? Os vestibulares para entrar na faculdade nesses países, os cursos mais concorridos são os cursos de formação para professor. Aqui no Brasil é o contrário, né? Os cursos mais fáceis de entrar, principalmente nas universidades públicas, muito concorridas, são os cursos de licenciatura. Por quê? Quem é que quer ser professor com o salário miserável que o professor ganha no Brasil? Bom, olha essa outra charge. Violência contra o professor. A começar pelos alunos, olha, vou te dar um tapa, né? Tá lá, vou te dar um soco e vou te dar seu contra-cheque. O político vai, né? Os governantes e tal, vou dar o contra-cheque. Todas essas formas são formas de violência contra o professor. A violência contra o professor não é a violência só do aluno que agride o professor na sala de aula. Olha, em países, por exemplo, como o Japão, o professor é uma pessoa muito respeitada, é uma pessoa muito valorizada pela sociedade. E essa valorização, ela passa pela família, ela passa pelos governantes. Mas se nem os governantes valorizam os professores, como é que quer que os alunos em sala de aula valorizem? Olha essa outra charge. Brasil, 1.051 espécies em extinção. Aí tá lá, arara azul, o mero, o lobo-guará e a professora. Põe aí na lista professor, né? Por que é uma espécie em extinção? Porque cada vez menos jovens estão querendo entrar para a profissão docente. Tem sobrado vaga nas universidades para os cursos de licenciatura. E quando a pessoa entra muitas vezes nos cursos de licenciatura, vou dar um exemplo aqui da nossa realidade aqui da Universidade Federal de Lavras. As pessoas que entram em física, matemática, química, filosofia e letras, aqui na Universidade Federal de Lavras, muita gente não entra nesses cursos porque pretende se tornar professor. Entra nesses cursos como uma porta de entrada na universidade para depois transferir de curso para ir para outros cursos. Por exemplo, o curso de letras e filosofia é uma porta de entrada para direito. O curso, por exemplo, de biologia é uma porta de entrada para outro. O curso de matemática e física é porta de entrada para engenharia. E assim vai. Então, o que acontece? A evasão depois dentro da universidade vai ser grande, porque as pessoas não vão ficar nesses cursos, elas vão sair. Vamos continuar. Olha essa outra charge. Contrato intermitente, à disposição. Olha, essa charge, ela mostra muito a precarização hoje das condições de contrato dos professores. Vamos dar um exemplo do que acontece aqui na nossa cidade, mas que não é exclusividade da nossa cidade, não. Isso acontece em muitas cidades pelo Brasil afora. É assim, olha, o professor é intermitente,
ele é contratado. O que é uma coisa intermitente? É assim, olha, tem, não tem. Tem, não tem. Um rio intermitente. É um rio assim, na época da chuva ele tem água, na época da seca não tem água. Aí volta a chover, tem água. Aí para de chover, não tem água, esse rio. Uma coisa intermitente. Tem, não tem. Tem, não tem. Então, um contrato intermitente é assim, olha. O professor é contratado no começo do ano e é contrato. Ele é contratado por tantos meses, sei lá, 10 meses. Aí, quando chega em determinada época, lá em novembro, por exemplo, todos os professores acabam o contrato, fechou o contrato. Isso, aí depois eles só são recontratados lá em fevereiro. Para que isso? Para não ter despesa com professor de férias e outras despesas que maiores, porque se o professor tiver carteira assinada direto, ele ganha menos. Gente, isso é uma coisa que causa precarização dos contratos de professor. Olha que absurdo. E os governos estaduais fazem isso, os governos municipais fazem isso. Vamos interromper aqui e continuamos no próximo bloco.